Quero convidá-los a abrir as Bíblias. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões na carta aos Hebreus. Esse é o penúltimo dos sermões. Semana que vem, se o Senhor for servido, nós terminamos essa série de sermões. E nós vamos terminar com 35 sermões, irmãos. Um bom nível de estudo. E aí, na semana que vem, quando nós terminarmos os 35 sermões, eu vou tentar condensá-los todos. Eu vou colocar no grupo da igreja os 35, para que você possa tê-los lá, e nós vamos iniciar uma nova série. Eu ainda estou em dúvida se nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, ou se nós vamos em Atos dos Apóstolos. Vários irmãos pediram a primeira aos Coríntios. Na verdade, eu queria a primeira aos Coríntios. Vários irmãos pediram Atos dos Apóstolos. Pastor, vamos estudar a história do desenvolvimento da igreja, do crescimento da igreja cristã, né? E eu já estava no coração da primeira carta aos Coríntios. Falei, Senhor, e agora, né? Então vocês vão orando aí também, eu vou orando daqui, né, para ver qual dessa série nós começamos, se a primeira carta aos Coríntios ou se Atos dos Apóstolos, para nós vermos todo o desenvolvimento da igreja cristã e todos os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, toda a história de como a igreja cresceu e como ela chegou até nós, né? Eu sei que cabe ali no 28, mas dali a gente já sabe como é que ela veio até nós. Eu acredito, irmãos, que nós estudarmos a Bíblia assim nos traz um grande crescimento, nos traz um grande desenvolvimento espiritual, até porque nós vamos compreendendo as Escrituras de maneira mais ampla, né? Isso é muito bom. Nesse capítulo 13 nós já tivemos uma primeira parte, onde nós estudamos dos versos 1 até o 6. E agora, a partir do versículo 7, eu iria fazer diretamente do 7 ao 17 e depois do 18 até o 25, mas há uma pequena peculiaridade aqui nesses versículos aqui. Porque o autor bíblico, ele faz algumas citações muito interessantes, aqui em específico, sobre a relação entre a igreja e os seus líderes, e os seus pastores aqui, e ele cita pelo menos 3 vezes, ou melhor, ele cita 3 vezes no versículo 7, no 17 e no 24, sobre a relação do que deve haver entre a igreja e os seus pastores, e de maneira que eu achei muito importante nós tratarmos disso de uma maneira específica, e depois nós tratamos das outras questões, que tudo está envolvido nos deveres espirituais da igreja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação da igreja e os seus pastores, e nós vamos usar esses 3 versos para a nossa meditação. Hebreus 13, versos 7, 17 e 24. Vamos ler o texto das Escrituras, irmãos? Diz assim, esses 3 versículos: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Verso 17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Versículo 24: saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Até aqui, vamos orar? Pedir que Deus nos oriente. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e como sempre, Senhor, nós precisamos do auxílio do próprio Senhor, do Teu Espírito, para nos dar o entendimento correto das Escrituras. Que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa noite, de maneira que nós, ao ouvirmos a Tua palavra, tenhamos o verdadeiro entendimento, Senhor, para que consigamos aplicar e viver na nossa vida diariamente. É em Cristo que nós pedimos. Amém. Irmãos, eu sei que esses talvez sejam alguns dos textos que acabam sofrendo também na mão de muitos pregadores. Hoje nós vivemos alguns dias em que há uma grande confusão com respeito ao ministério pastoral em si, né? Tanto no que se refere à função do pastor, às suas atribuições. O que um pastor deve fazer? O que ele deve fazer? Qual é o trabalho de um pastor? Quanto também com respeito à sua pessoa.
Qual é o status desse pastor? Então hoje há uma confusão com respeito a isso. Nós vemos em muitos lugares que o pastor é uma espécie de estrela, ele é meio intocável. A gente acaba nutrindo, e nós combatemos isso, nós somos considerados como protestantes, igreja protestante. A nossa ideia é que nós não tenhamos uma relação clerical, mas a gente acaba tendo, né? Onde há um clero, o pastor e às vezes os presbíteros entram nesse clero, né? É quase que um bispado e pastorado, pastores e presbíteros, e a igreja do outro lado. E não é essa relação que as escrituras nos chamam a ter. E a gente vai fazendo esse tipo de confusão. E às vezes, hoje, eu acredito até que de maneira bastante piorada, a gente tem feito isso, até pior do que o romanismo, né? Hoje nós vemos pastores intocáveis, né? Alguns, para não dizer semideuses, né? Que não querem acesso nenhum, que a única relação que ele tem com as pessoas é de mídia, de televisão, e por aí vai. Em contrapartida a essa confusão ministerial, seja de atribuições, seja de status quo, nós vemos que há uma relação tanto conturbada entre a própria igreja e os seus pastores. Porque quem é essa figura? Uma vez que essa figura não está muito bem definida, né? Diante do povo. O povo não sabe como se relacionar. Quem é ele? Ele é um manager. O pastor hoje é um manager. Ele é um chefe. Hoje nós temos, eu até não citei pela manhã, mas nós temos a figura do coach, né? O pastor é um coach, né? Coach vem do conceito norte-americano de técnico, de treinador, né? Isso entrou muito nas igrejas, né? Quero ensinar você a desenvolver o seu potencial, irmãos. Irmão, a gente é pecador de um tanto. Se a gente for desenvolver o nosso potencial, é assustador. Né? Nós precisamos reprimir o nosso potencial de pecado pela graça de Cristo, porque se a gente soltar para desenvolver... Mas quem é esse pastor? É um intocável? Ele é um piadista? Ele veio para nos animar? Ele é um anjo? Né? Se fosse eu, você já sabe que ia ter que ter umas asas bem robustas, né? Para fazer levantar voo, não ia ser qualquer asa. Embora há um conceito bíblico, sim, de anjo da igreja, de guardião da doutrina da igreja. Nesse sentido, o pastor é o anjo da igreja, sim. Ele é o responsável, inclusive, pela doutrina da igreja. Ele precisa guardar a igreja, mas ele é o anjo no sentido de intocável. Ele é a estrela da igreja. Eu lembro-me que uma vez eu fui no encontro de pastores. Você já foi naquele tipo de encontro que você descobre que você caiu numa cilada? Já aconteceu com você que você, tipo assim, ó, vamos ali e tal, um amigo convida e você chega, vai cheio de empolgação, a hora que você chega fala, caí numa cilada. Eu e a Patrícia fomos nisso. Chegamos lá, vai nos pastores, aí sobe o preletor para falar. Ele me perdeu logo no oi quase, né? Ele falou o seguinte, vocês prestem muita atenção no que eu vou falar com vocês. Eu falei, tá bom, vou prestar atenção. Porque eu recebo 14 mil convites para pregar no ano. Então, se eu estou aqui, ele me perdeu ali. Eu queria fazer parte dos 14 que não foram atendidos. Eu não queria estar ali no meio dos que foram atendidos. Dentre as pregações, ele falou, na minha igreja tem um estacionamento para mim, um estacionamento para minha mulher, um estacionamento para os meus filhos. Na minha igreja tem uma porta para eu entrar, tem o meu escritório. Eu falei, meu Deus, será que é isso que nós precisamos aprender sobre o ministério pastoral? Eu vou dizer para você, é por conta disso que muitos ministérios pastorais não vão adiante. Porque o próprio conceito de sucesso no ministério pastoral já está tudo errado. Porque o nosso conceito verdadeiro de sucesso foi para a cruz do Calvário. Ele é o supremo pastor das ovelhas. Há uma confusão hoje com respeito ao pastorado. Então, como deve ser a relação da igreja com seus pastores? Eu creio que a Bíblia nos dá instruções seguras a esse respeito. E esse texto em específico, esses 3 versículos em específico que o autor de Hebreus nos traz aqui no final da sua carta, nos ajuda a entender como deve ser essa relação. Por 3 vezes aqui no capítulo 13, o autor de Hebreus enfatiza a importância da liderança da igreja de Cristo e nos aponta 3 posturas que nós devemos ter para com os líderes da igreja. Ele nos dá aqui 3 imperativos, né? E antes que pareça que o pastor está advogando em causa própria, né? E eu falei que é um sermão bastante difícil de pregar. Seria muito mais fácil pregar esse sermão em uma outra igreja, que não fosse a minha,
ou em uma palestra para pastores, seminaristas ou alguma coisa nesse sentido, porque são 3 imperativos diretamente ligados aos pastores e à liderança da igreja, se bem que aqui depois nós vamos ver que aqui não é necessariamente o pastor institucional, como nós falamos hoje pela manhã, mas quando eu estava estudando esse texto, irmãos, me deu um frio na espinha, profundo, por entender que tipo de liderança é essa que o autor de Hebreus diz que precisa ser respeitada na igreja. Ele trata 3 imperativos aqui, a saber, lembrem-se dos seus líderes, pastores, obedeçam os seus líderes, saúdem os seus líderes. Isso enfatiza a importância de que haja uma relação bíblica e saudável entre a igreja e os seus líderes e os seus pastores. João Calvino, no comentário que ele faz da carta aos Hebreus, ele afirma que aqui nesses versos o autor está passando orientações que vão além de questões morais. Aqui Calvino não está falando de uma mera questão de conduta. Calvino está falando de uma questão eminentemente doutrinária. Ele entende que a relação entre igreja e a liderança faz parte da doutrina da igreja. Que a igreja precisa colocar isso, entender que esta relação faz parte de algo que a Bíblia estabelece que precisa ser muito bem permeada. E uma boa relação entre a igreja e a liderança honra a Cristo Jesus. Então nós vamos ver esses 3 imperativos e o que eles envolvem para o ministério e para a vida da igreja, na relação entre a igreja e seus pastores. O primeiro deles é: lembrem-se dos seus líderes, versículo 7, que nos diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. O autor trata em alta conta os pastores e os líderes da igreja, aqueles que lideram espiritualmente o povo de Deus. E aqui começa a primeira questão muito interessante, porque a palavra usada para líderes aqui, ela no grego original, ela tem o sentido de pastores, presbíteros, líderes, aqueles que ensinam, aqueles que discipulam, aqueles que pregam a palavra de Deus no meio do povo de Deus. A ideia de pastoreio, de liderança, é a ideia de aprimorar o povo, amadurecer o povo, alimentar o povo. Não é uma ideia clerical ou uma ideia institucionalizada de pastor ordenado. É uma ideia de aquele que ministra, que serve, que alimenta e que proporciona, ou que leva a verdade de Deus para o povo. É por isso que a palavra aqui em muitas Bíblias, e na maioria delas, é traduzida como líderes. Lembrem dos seus líderes. Lembrem daqueles que estão alimentando vocês. Lembra daquele irmão que vai na sua casa e abre um livrinho de discipulado e senta com você semana após semana e estuda a Bíblia com você. Lembra daquele irmão que sobe no púlpito domingo após domingo e prega o evangelho para você. Lembra daquele irmão que domingo após domingo vai na sua sala de escola dominical e estuda a lição com você. Lembra daquele que edifica a sua vida e faz com que você cresça espiritualmente. Aqueles que estão liderando e alimentando a igreja do Senhor. Eles estão pastoreando. Nós temos o pastor, que é o título, a função, e nós temos o pastor ministério, o serviço, o dom dentro da igreja. O título é aquele que a instituição tem. Você tem alguém que vai servir de tempo integral, dedicação integral de tempo, para fazer aquele trabalho, porque todos não podem fazer aquele trabalho ao mesmo tempo. Mas você tem o ministério, onde vários irmãos na igreja vão servir a igreja. Lembra deles? Diga de passagem, você pode não acreditar, mas a maioria esmagadora das conversões que há em todas as igrejas, você pode fazer essa estatística aí, não são dos pastores necessariamente pregando,
mas as conversões se dão com um irmão que chama outro irmão, que fala com outro irmão, que senta, que lê a Bíblia com o irmão, que faz um discipulado, que vai na casa. Você até convida a pessoa para vir no culto, você até vai, o pastor vai pregar, vai falar a mensagem. Não estou desconsiderando o ministério pastoral de púlpito, é muito importante, você expõe a palavra, mas muitas das conversões se dão naquilo que nós chamamos de tete a tete, olho no olho, onde a gente senta, estuda a Bíblia, um amigo de trabalho, um amigo de escola, o companheiro de viagem de ônibus. Lembrem-se dos seus líderes. E quem são esses líderes, os pastores? Segundo o autor, são homens fiéis que pregam o quê? A palavra de Deus. E aqui, veja bem, quando ele fala, lembre-se dos seus líderes, ele está dizendo que tipo de liderança é essa. Não é uma mera liderança institucional. Irmãos, não se engane, tem muita gente que tem o título de pastor, sobe no púlpito e a última coisa que ele é um pastor. E às vezes é a última coisa que ele não é. Ele nunca vai ser. Porque a ideia de pastoreio na Bíblia é aqueles que pregam a palavra de Deus. Lembram da figura do pastor maior? Nós lemos no começo do nosso culto, Salmo 23. Quem é o pastor maior? O Senhor. Ele é o meu pastor, aquele que me sustenta e não terei falta. Como ele age? Ele me conduz a pastos verdejantes. Ele me conduz a águas tranquilas. Ou seja, o bom pastor, ele está comigo no meio do vale da sombra e da morte. Ele prepara uma mesa no meio dos adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo. Ele me cerca de bondade, de misericórdia. E no último dia eu vou estar sentado numa mesa com quem? Com ele novamente. Então veja bem, o bom pastor é aquele que alimenta com comida segura. O bom pastor é aquele que proporciona descanso para a alma. O bom pastor é aquele que está com você no meio da hora da dificuldade. Esse é o bom pastor. Foi feita uma pesquisa nos seminários. Nossos seminários, tá, irmãos? Seminário da Igreja Presbiteriana. Não assusta, não. Onde perguntaram para os seminaristas como eles se viam. Qual a figura, olhando para você daqui 10 anos, como você se vê como pastor? Qual a figura? Já vai pegando aí, viu, Leandro? Né? Qual a figura que você vê? Duro que já vou dando essas dicas, ele já cola, já sabe lá, né? Como você se vê daqui 10 anos? Então, a maioria, assim, 80% se via no púlpito, se via na internet, no Instagram, no Facebook, se via no exterior, se via, sei lá, pregando de coisa. Ninguém se via no hospital, no cemitério. Ninguém se via assim. Ninguém, sim, se via numa casa, do lado de um leito, com o irmão passando mal. Ninguém se via com a máscara, do lado de uma UTI, ouvindo aquele... Ninguém. É interessante, né? Porque às vezes a ideia pastoral, ela está muito ligada ao status quo e não a serviço a, ou em serviço de. Perceba, lembrem-se dos seus líderes. Quem são eles? Os que alimentam na palavra de Deus. São homens que desaparecem atrás da mensagem do Evangelho. São homens como vasos de barro, carregam um tesouro maravilhoso, mas são vasos de barro. São homens ao modelo de João Batista, Evangelho de João 3,30, que entendem que o importante é que Cristo cresça e que eles diminuam. Eu lembro que uma vez nós conversávamos numa roda de amigos pastores e nós falávamos sobre alguns sermões. E nós estávamos falando sobre um pastor muito querido e nós falamos, você ouviu o sermão dele? E ali num dado momento nós começamos, nossa, que inteligência, rapaz, que coisa fantástica, como ele tirou isso, que mente iluminada, tal. E ficamos maravilhados com a inteligência daquele pastor, e aquilo nos chamou a atenção, e acabou aquela conversa, pareceu o assunto de outro sermão. E aí nós começamos a falar, rapaz, que palavra.
Eu leio aquele texto várias vezes, eu já preguei naquele texto, eu nunca tinha visto aquele texto daquela forma, e nós começamos a falar do texto. Falei, irmão, você percebeu que no outro pastor nós falamos dele, e desse pastor nós falamos do texto, o pastor sumiu. Eu falei, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas. Nesse aqui o pastor sumiu, cadê o pastor? Ele mostrou a Bíblia para nós de tal jeito, ele fez assim. A gente só via a Bíblia. No outro, ele mostrou a Bíblia também, mas a inteligência dele sobressaiu demais. A gente precisa tomar cuidado. A vida de um pastor ou de um líder verdadeiro tem uma única finalidade, que é de mostrar Cristo, o autor. E aqui o autor nos mostra que nós também devemos considerar isso, quando nós vamos lembrar dos nossos líderes. Olha o que ele diz ainda no versículo 7. Considerando atentamente o fim da vida deles. Ah, pastor, como é que eu vou saber o fim da vida do pastor? Não vou saber. A ideia de fim aqui não é de final, é de curso. Veja como é que ele anda. Dá uma olhada. Veja se há fidelidade a Cristo. Veja se o curso da vida dele, a vida diária dele, representa Cristo. Veja se aquilo que é pregado no púlpito é vivido fora das quatro paredes da igreja. Isso é um desafio, irmãos. Eu lembro do pastor Aníbal, o reverendo Aníbal Luiz Pereira, que foi meu tutor, pastor da igreja presbiteriana de Astorga à época. Hoje ele é pastor da igreja presbiteriana, eu não sei se é da Vila Industrial ou da Vila Operária em Presidente Prudente. Eu não lembro qual é dessas igrejas. E eu lembro que quando nós conversávamos ainda, à época, antes de eu ir para o seminário, eu lembro dele pôr a mão no, ele conversava com a mão no ombro, assim, apertando a gente, assim, sabe? Eu ficava meio assim, pastor, não tem como conversar só assim, acabou que ele conversava assim, sabe? Apertando a gente, assim. Eu lembro que ele falava assim, Alessandro, um dos grandes desafios é viver na segunda-feira aquele que a gente prega no domingo. Eu confesso que eu não entendi muito naquele momento, eu não pregava de domingo. É desafiador. É um dos grandes desafios a gente viver na segunda-feira aquilo que a gente prega no domingo. Veja bem, o autor diz, lembre-se deles, mas considere o curso da vida deles. Veja como eles estão vivendo. Além do mais, os líderes espirituais devem ser notados pela apresentação de uma mensagem verdadeira e um exemplo piedoso. O seu falar deve ser a palavra de Deus e a sua vida deve ser santa até o fim dos seus dias nessa terra. E nesse sentido, o autor de Hebreus nos diz, imitem a sua fé. Ah, irmãos, você está entendendo porque eu falei que deu frio na barriga, frio na espinha, quando você está lendo esse texto? Talvez no primeiro momento, fala, olha, 3 imperativos para o pastor. Vou subir no púlpito e falar, irmãos, é o seguinte, está vendo aqui, ó, lembra do pastor, obedece ele e sauda ele. Vocês prestaram atenção? Vou repetir. Lembra, obedeça, saúda. Aí você vai ver o que o texto está dizendo. Quem é esse pastor? Qual é o nível de relacionamento? A Bíblia diz que nós precisamos olhar para um pastor e imitar a sua fé. Será que nós podemos imitar a fé de todos os pastores, irmãos? Eu temo que hoje em dia talvez existam pastores que sequer creem na palavra. Eu conheci alguns que não creem nas Escrituras, que fizeram do ministério pastoral uma profissão. Alguns são assustadores. Vem ao púlpito, prega, você fala, nossa, pregação boa, certinha. Tal. Sai daqui, um linguajar diferente, um palavreado diferente, uma atitude diferente, uma postura diferente, e a gente assusta com isso. Em vários textos das Escrituras, nós vemos a importância que é dada aos líderes do povo de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, diz, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor, os que os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Olha só, considera aqueles que estão servindo na igreja. Filipenses 2, 29. Quando Paulo está enviando Timóteo, um companheiro, Timóteo não pode ir, o companheiro vai. Paulo diz, recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. 1 Timóteo 5, 17 e 19,
Paulo diz, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por que há esses tipos de relato nas Escrituras? Porque a Bíblia entende que os líderes da igreja são homens que, embora pecadores, buscam imitar na sua vida o modelo de Cristo. Buscam olhar para a cruz e seguir o caminho da cruz. Lembrando sempre que o modelo máximo pastoral é quem? Jesus. Ele é o supremo pastor das ovelhas. Ele é o dono do aprisco. Apesar dos líderes humanos terem muito a oferecer, nós devemos sempre fixar os nossos olhos em Cristo, sempre no nosso guia supremo, que diferentemente dos humanos, ele nunca falhará. Inclusive no versículo 8 aí de Hebreus 13, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. É o único que não tem sombra de variação, é o único que não tem mudança, como nos diz as Escrituras, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim, foi na cruz do Calvário. É aquele que se entregou a própria vida por amor, e ele continua nos amando, e um dia ele vai nos receber na glória eterna, e vai nos receber em glória. Mas aqui ele deixou pastores, líderes para dirigir a igreja. Eu vou dizer um negócio para os irmãos, pastores fiéis, líderes fiéis sobre a igreja, são uma bênção, irmão, são presente. São um meio pelo qual o Senhor edifica o seu povo, com a exposição da palavra e a aplicação da doutrina. João Calvino, ele afirma que um verdadeiro pastor tem 2 vozes, uma para chamar as ovelhas e a outra para espantar os lobos devoradores. Então, como diz o autor de Hebreus, lembre-se dos seus pastores, mas sonde se eles são de fato pastores. Essa é a primeira coisa. Sonda, para você lembrar, para que você os considere, sonde se eles são os pastores. O segundo aspecto que o autor de Hebreus coloca sobre o ministério pastoral é um aspecto de obediência. E aqui ele nos diz no versículo 17, obedeçam os seus líderes. E sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Líderes fiéis na igreja, irmãos, são pastores levantados pelo próprio Senhor para cuidar do seu povo. Lá em Jeremias 23, versículo 4, nós temos o Senhor dizendo: porei sobre elas pastores que apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, no caso as ovelhas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então é Deus quem providencia pastores para a igreja. Pastores fiéis são como atalaias, que dão aviso de perigo à cidade, que fala que há um perigo, como nos diz Ezequiel 33, versículo 6, que alerta para que a cidade não seja destruída. Então o cuidado dos líderes é profundo e genuíno, porque eles foram designados por Deus a quem eles devem prestar contas. E aqui o texto deixa bem claro, os pastores zelam pela alma do povo, mas devem prestar contas a Deus. O ministério pastoral, ele é corandeu. E aqui a ideia de prestar contas a Deus não é aquele salvo-conduto que às vezes a gente vê por aí, não. Tem muita gente também que fala assim: o pastor está pecando, está fazendo alguma coisa, deixa, irmão, não toca nele não, ele vai prestar conta com Deus lá na frente. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto de prestar contas é a ideia de ser conferido diante de Deus se o ministério está andando de acordo com o que tem que andar. O pastor precisa ser conferido diante de Deus. Os cristãos devem se submeter ao ministério pastoral se o ministério pastoral estiver fiel a quem? A palavra de Deus. A palavra ensinada e vivida pelos seus líderes espirituais. Pois ser um pastor responsável pela guarda de almas é algo solene. É por isso que as Escrituras já nos falam assim: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Mas é necessário que o bispo seja o quê? Esposo de uma só mulher, honrado, e tem várias características: apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato.
Por quê? Porque ele será um líder da igreja de Deus. E há algo muito interessante com respeito à obediência ao pastor fiel. Se o pastor é fiel, o que ele ensina é a palavra de Deus. Não há pastor fiel se ele não ensina a palavra de Deus. Então, lembra, fidelidade é as Escrituras, tá bom? Se o pastor é fiel, o que ele ensina é a palavra de Deus. De forma que a desobediência não é ao pastor, é a palavra de Deus. E aquele que desobedece à palavra de Deus sofrerá as consequências. Lembra do que está escrito em Romanos capítulo 1, irmãos? Deus os entrega. Então veja bem, assim, se o rebanho for desobedecer à palavra, a dor é do rebanho. Quem resistir ao ministério fiel, infelizmente sofrerá. E às vezes nós vemos isso dá uma grande tristeza. Quando o autor está dizendo aqui, obedeçam seus líderes, ele pressupõe que o líder está sendo fiel na instrução das Escrituras. A ideia não é obedecer o líder, você vai buscar um copo d'água para mim. O cara sai correndo, vai buscar um copo d'água. Ó, lava o meu carro lá. Cuida da minha. Não é essa a ideia. E hoje nós temos muito líder fazendo isso, tá, irmãos? Tem muita gente fazendo isso. Até hoje pela manhã, a Gésis levantou uma questão na aula de escola bíblica que é muito interessante. Nós falamos hoje sobre política, e a gente vai continuar semana que vem. A igreja não ensina em quem votar, mas ensina quais os princípios a gente precisa seguir para que a gente vote. Eu sei que é desanimadora a tarefa do voto nos nossos dias, né? Eu confesso que a nossa lição hoje, ela nos ensina a colocar o coração em Cristo, mas quando a gente olha para o Senado, desanima mais um pouco, né? Mas assim, tem que confiar no Senhor. Mas a Gésis levantou uma questão que foi muito interessante. Ela falou, pastor, por que nós vemos tanta corrupção no país se nós temos 30% de evangélicos? Eu falei, isso é um engano. Nós não temos 30% de evangélicos no Brasil. A igreja evangélica do Brasil é um terreno missionário, irmãos. Nós não temos 10% de gente que segue a palavra no Brasil. É só você dar uma pesquisada na internet aí. Dá uma olhada no que as pessoas estão fazendo em nome de Jesus e estão se dizendo evangélicos. Aquilo que nós achávamos heresia há alguns anos atrás é ortodoxo perto do que estão fazendo hoje. É quase puritano perto daquilo que a gente está vendo hoje. É assustador o cenário. Então veja bem, um pastor fiel é aquele que está nas Escrituras. A ideia de obedecer ao pastor fiel é a ideia de obedecer às Escrituras. E veja bem, os pastores não estão autorizados a agir de qualquer forma, não. Eles devem pastorear segundo as ordenanças do próprio Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, dos versículos 1 até o 4, inclusive, foi a devocional da nossa última reunião do conselho. Foi essa a nossa devocional. Não sei se você sabia, irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos como conselho da igreja, nós começamos a nossa reunião do conselho com uma devocional. Nós lemos as Escrituras, estudamos as Escrituras e oramos, né? Não é uma mera reunião administrativa, ela é uma reunião de serviço ao Senhor. Essa foi a nossa última devocional na reunião do conselho, e diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, no caso Pedro dizendo, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Percebo, ele não está dizendo ao pastor único, ele fala aos presbíteros, a tarefa de pastorear a todos os presbíteros que estão na igreja. E façam isso não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Olha que a direção, irmãos, do ministério pastoral, sem ganância. Infelizmente, tem muitos pastores hoje que estão no ministério pastoral só por causa do salário. Só por causa do salário. Eu lembro que no seminário, nós tivemos algumas discussões, porque tinha alguns meninos que tinham umas práticas meio estranhas. A gente foi conversar com eles lá, né? Cara, seminarista meio que sabe tudo também, né?
Depois a gente vê que a gente não sabe nada. Mas a gente estava lá discutindo e aquilo lá foi muito interessante porque, eu falei, rapaz, mas você crê desse jeito? Ele falou, eu creio. Eu falei, mas por que você vai ser pastor presbiteriano? Tem tanta igreja aí fora, aí, tá? Pra você ser. Não, você é pastor da igreja presbiteriana porque a igreja paga bem. Eu confesso que aquilo me doeu. Eu falei, você não acha que isso é desonesto? Ele falou, eu nem estou aí. Eu preciso receber. É claro, irmão, não preciso nem dizer que ele não está no ministério até hoje, né? Eu não preciso dizer isso. Porque ele não está. Mas a palavra diz, não é por ganância. Não é como dominador. Mas é de boa vontade, porque Deus quer isso. É espontaneamente. O ministério pastoral não pode ser exercido profissionalmente. E nem por conta do salário. O ministério pastoral tem que ser exercido. Se você não fizesse, se você não ganhasse, tinha que fazer a mesma coisa. Porque o ministério pastoral não é uma profissão. Você não vem para o ministério pastoral igual você escolhe uma faculdade. Falei isso hoje pela manhã. Ministério pastoral, embora você vá fazer uma faculdade de teologia, você vá fazer os seus estudos, ele é diferente de como você faz uma faculdade, igual a minha filha está fazendo odontologia, por exemplo. Então ela escolheu uma profissão, a gente sentou, vimos lá os catálogos, lá vimos as aptidões dela. Então ela está fazendo aquilo profissionalmente. Ministério pastoral não. Ministério pastoral é uma resposta a um chamado. Você sentiu que Deus te chamou, Deus confirmou isso no decurso do tempo, usou a igreja para confirmar, usou o conselho para confirmar, usou várias situações ao redor para confirmar, usou o presbitério para confirmar e te enviou. Então uma resposta. A partir dessa resposta você é pastor. E não é das 8 às 6. Você é pastor. E não é dos 25 aos 60 ou aos 70 anos. Você é pastor. Até que o Senhor venha. Não tem aposentadoria. Aposentadoria do pastor é a hora que o Salvador fala, bora, vamos. Aí você vai aposentar nas mansões celestiais. É lá. Então você é pastor. Eu lembro-me que nós estávamos num velório do pai de uma irmã muito amada. E ela falou, pastor, você tem o telefone de fulano de tal, que eu gostaria muito que ele viesse, que ele era conhecido da família. Eu procurei, eu tinha o telefone e mandei uma mensagem para aquele pastor lá. E logo que eu mandei a mensagem, veio uma mensagem automática do celular dele. Hoje é o meu dia de folga. Amanhã eu volto a atender a partir de tal horário. Eu me escandalizei. Eu tenho dia de folga, tá, irmãos? Eu me escandalizei. Irmãos, não é profissão. Não é profissão. Não pode ser. E o dia que for, irmãos, a gente precisa rever. A igreja precisa rever. Se a igreja trata o seu pastor como um funcionário, a igreja precisa rever. Se o pastor tem no seu coração a ideia de função, não, eu trabalho só tal hora, até tal hora, o pastor precisa rever. E se os dois têm essa ideia, os dois estão errados. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Veja bem, Deus estabeleceu. Paulo ainda, olha o que Paulo diz ao jovem Timóteo. Paulo está dando conselho para quem? Para um pastor. Timóteo, pastor em Éfeso, 2 Timóteo 4, 1 e 2, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, Paulo diz, eu peço com insistência para você, Timóteo, pregue a palavra. Qual que é a tarefa do pastor? Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Que mais, Timóteo? Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Lembrando, irmãos, que exortação não é dar bronca, tá? Às vezes a gente tem a ideia de exortação da bronca. Fala, o pastor exortou, o irmão, imagina, nós tomou a bronca do pastor. Exortar é pegar aquele que está caído e levantar. Tanto que perceba o que diz aqui, ó, exorte com paciência e doutrina. O que é exortar? Pega aquele que está caído e pacientemente o alimenta e o levanta na doutrina santa do Evangelho. 1 Timóteo ainda 4, 12 e 13. Ninguém despreze você por você ser jovem. Pelo contrário, olha aqui o que Paulo diz que o pastor tem que ser. Seja um exemplo para os fiéis. No quê? Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Irmãos, o pastor é um homem comum, como todas as outras pessoas.
mas que carrega sobre si um ministério incomum. E ele precisa entender qual a responsabilidade que ele carrega. Paulo diz, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. A tarefa dos líderes da igreja é colaborar para que os crentes amadureçam em Cristo. Não é governá-los com peso, é ensiná-los a ter autonomia no Salvador. Os crentes que facilitam essa tarefa, sendo obedientes e cooperativos, aliviam o peso da caminhada. É por isso que o autor diz assim, olha, obedeçam seus líderes e sejam submissos. Então, obedece ele nas Escrituras, seja submisso quando eles pregarem a palavra de Deus, para que vocês andem de acordo com a palavra de Deus, porque eles zelam por vocês, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. E vou dizer um negócio para vocês, irmãos, dá uma tristeza, é um peso quando a gente vê os irmãos desobedecendo as Escrituras. O que cansa o pastor não é a visita na casa. O que cansa o pastor não é ir no hospital visitar um irmão doente. Isso dá tristeza. Eu confesso que meu coração fica triste. Porque a gente sofre com os que sofrem. Você acha que eu recebi com alegria a notícia que a nossa irmã Cris está lá com outro câncer? Não recebi com alegria não, irmãos. Estava eu, a Patrícia e o Vinícius, inclusive os três. Aquilo para nós caiu assim como um, sabe assim, dói. Mas isso não nos cansa. Sabe o que cansa? Você tem que falar quarta, quinta, sexta vez a mesma coisa. Para pessoas que não ouvem. Dá vontade de ir com aqueles aparelhinhos, já foi no otorrinolaringologista? Aquele que pega aquele aparelhinho de metal e põe no ouvido para ver como é que está lá dentro. Dá vontade de ser com aquele aparelhinho, olhar lá dentro e falar, você está me ouvindo? Ou então pegar aqueles megafones, você está me ouvindo? Para testar. Porque às vezes dá a impressão que a gente fala e não ouve. É isso que cansa. E aqui o texto diz, porque às vezes você vai fazer isso gemendo. Do contrário, isso não vai ter proveito para você. Por que não vai ter proveito? Porque não ouviu, não obedeceu. É por isso, irmãos, que há que se pensar como tem sido a nossa conduta nesse sentido. Qual é o nosso nível de obediência e de colaboração? A gente tem obedecido a palavra de Deus? O que a gente tem feito dos sermões, das aulas de escola bíblica que a gente recebe? Só que em Hebreus esse é o 34º, tá? O que a gente tem feito tudo isso? Das instruções diárias. E aqui eu nem estou dizendo da leitura diária das Escrituras, isso aí tem que ter. Eu só estou jogando aqui que você vem na escola bíblica, que você vem no culto, que você está recebendo ali as instruções. Então, obedeça aos pastores naquilo que ele ensina as Escrituras. Terceiro e último para a gente terminar. Saúdem os seus líderes. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudação. A palavra usada para saúdem os líderes aqui é aspazomai, do grego. E ela tem o sentido de aproximar-se de cumprimentar, de dar boas-vindas, de desejar o bem, de receber alegremente. É algo muito além de, tudo bem? Ops, e aí? Tá legal? A ideia de saudar aqui é uma ideia de proximidade, é uma ideia de relacionamento. A ideia que o autor quer aqui é a ideia de quebrar a distância. É a ideia de que entendam de que o líder não é alguém especial e distante, que o líder é povo como eles, que o líder é gente, de que há que se ter um nível de relacionamento e amizade. É interessante porque essa palavra ela é especialmente usada e ela pertence a um contexto muito, muito particular. E naquele contexto onde a palavra aspazomai era usada, essa saudação ela era feita não meramente por um pequeno gesto ou por poucas palavras, mas geralmente por abraço, beijo. Uma viagem frequentemente era atrasada por causa das saudações. Então a pessoa ficava lá, abraça, beija, cumprimenta, gastava-se tempo. A ideia bíblica, a ideia do autor bíblica vai muito além de dizer um oi ou meramente cumprimentar.
os líderes ou os pastores. Às vezes a gente está na igreja, aqui nós temos só 6 presbíteros. Às vezes ninguém conhece os 6 presbíteros. Nós não estamos falando de 50 presbíteros, temos 6. Às vezes nós não conhecemos quem são. A gente precisava estar perto. Às vezes a gente precisa compartilhar mais tempo junto. A gente precisa conhecer. Essa é a ideia. O que se pede aqui é que haja um relacionamento entre os líderes e a membresia da igreja. Veja bem, nós não somos uma comunidade clerical, já falamos isso, onde o pastor é uma espécie de iluminado, ou a liderança é uma espécie de categoria superior. Apesar de que nós temos que respeitar, cada um na sua função, precisa respeitar o pastor? Sim, mas precisa respeitar o presbítero, o diácono, o professor de escola bíblica, cada um na sua função. Assim como você precisa respeitar qualquer pessoa, em qualquer ambiente, nas funções que elas estão. Qualquer pessoa. Você está na rua, encontrou uma pessoa que você não conhece, você precisa respeitá-la. Eu aprendi assim na minha casa. Eu encontro qualquer pessoa, numa idade mais velha que eu, ou qualquer pessoa, eu chamo de senhor, senhora. Hoje eu estou chamando de gente mais novo que eu, de senhor e senhora, parece que ainda não mudou a chavinha. Né? Esses dias uma irmã querida chegou na igreja, a senhora, tá? Falei, pastor, o senhor me chama de senhora, assim, me sinto tão velha, tal. E na conversa a gente vai gerando intimidade, né? Eu falei, desculpa, querido, não queria, né? Eu falei, não, pastor, não tem problema não. Eu falei, por um acaso, assim, mas só por quantos anos a senhora tem, né? Era mais nova que eu, irmãos. Mas é a questão do respeito, né? Eu entendi porque ela se sentia tão velha. Eu acho que ela olha para mim e fala assim, nossa, o pastor já dobrou a curva da boa esperança. Se ele está me chamando de senhora, é porque a situação está complexa. Né? Mas é respeito, irmãos. Nós devemos. A Bíblia diz, a cada um deve ser dado aquilo que lhe convém. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. A quem tributo, tributo. Cada um. Aquilo que lhe é conveniente. Por que na igreja deveria ser diferente? Agora, não como especiais. Aquilo que lhe é respeito. É respeitar o pastor, porque ele é o pastor da igreja. Respeitar o presbítero, porque ele é o presbítero. O diácono, porque ele é o diácono. O evangelista, assim como cada um. Na sala de escola dominical, quem é o líder é o professor, você vai respeitar ele. Todas as vezes que eu estou aqui na sala de escola dominical e tem algum dos nossos irmãos dando aula aqui, eu não levanto e saio falando, não, irmãos, eu levanto minha mãozinha ali. Fico esperando, às vezes o professor faz assim, dá um sinal, baixo minha mão, fico esperando. Sabe quem que vai dizer a hora que eu posso falar? É ele. Quem que está liderando a sala naquele dia? É ele. É algo simples, irmãos. É algo simples. E como a gente aprende isso? Nos relacionamentos. Então, a ideia não é de separação, muito pelo contrário, é de aproximação. Porque apesar desse respeito que nós precisamos ter, a gente precisa entender que essas designações não são designações de status, mas são designações de função. Chegou aqui na porta, está ali, você vê, se a gente tivesse uma plaquinha, aqui, então você vê lá o Cláudio, você vê lá o Danton na porta, se tivesse a plaquinha escrita assim, diácono, pega o Vinícius lá, tivesse a plaquinha escrita assim, ó, evangelista, pega o Lennon lá assim, pré-candidato a seminário, fala, isso aí não dá, né? Tá, brincadeira, tá? Você fala assim, isso aqui, quem sabe daqui 5 anos. Pega lá, presbítero, pastor. Única coisa que essa plaquinha está dizendo é o seguinte, diácono, esse daqui é o cara que vai me ajudar, onde eu posso sentar, se eu precisar de alguma coisa aqui na igreja, ele vai me dizer onde que é, onde é o banheiro, onde tem uma água, onde eu posso estacionar o carro, o evangelista vai ajudar aqui, está escrito pastor, não é o cara que eu tenho que chegar e beijar a mão, não, esse aqui é o que vai pregar, o presbítero é aquele que está ajudando no pastoreio, é assim, irmãos, as designações são apenas onde nós servimos na igreja de Cristo, nada mais que isso. Nós precisamos nos aproximar. As pessoas devem se comunicar com a sua liderança. Deve ter um relacionamento com elas. Não é saudável quando a igreja e o pastor não se relacionam. Não é saudável quando há uma muralha.
ou quando os pastores são tidos como estrelas. Isso, na verdade, é uma desobediência a Deus. Sabia disso? É uma desobediência a Deus. A inacessibilidade é uma desobediência a Deus. Assim, o autor faz todo o esforço para garantir que os líderes e a congregação recebam a devida instrução, para que o reconhecimento ao ministério seja feito, mas que haja a devida sinergia no corpo de Cristo, para que eles desenvolvam um relacionamento saudável, congregação e pastor, lembrando que o pastor não é dono da igreja, antes ele é tão ovelha quanto os demais, e necessita do mesmo alimento que é servido, da mesma forma que você vai no restaurante, não importa qual seja, e tem lá o cozinheiro, que ele vai na cozinha e prepara aquele alimento, seja o arroz, feijão, seja aquele alimento mais sofisticado que for, ele serve para você, e ele precisa também se alimentar daquele alimento, da mesma forma o pastor, ele precisa comer da mesma comida que ele serve, o mesmo evangelho pregado serve para mim, para os presbíteros. Semana passada tivemos aqui evangelistas pregando a mesma coisa, nós precisamos das mesmas coisas. Então veja bem, irmãos, é preciso de uma relação santa entre nós. Terminando, pastores e líderes fiéis são presente de Deus para a igreja. Homens que ministram a palavra de Deus com temor e tremor são ferramentas preciosas que Deus usa para a edificação e manutenção do seu povo. Nós temos que valorizar bons pastores, amá-los, honrá-los, orar por eles, investir nas suas vidas, nos aproximar deles para crescermos juntos no conhecimento e na graça de Cristo. Diante do que a gente viu aqui hoje, eu quero convidar a 3 aplicações práticas para a gente pensar. Primeiro, ore pelos seus líderes. Ore pelos líderes da igreja. Todos eles. Ore por aquele que está na sua casa, pregando o evangelho para você, por aquele que está estudando a Bíblia com você, por aquele que vai te visitar. Ore. Ore pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos professores de escola bíblica. Ore para que mantenham-se fiéis no ensino e na aplicação da palavra de Deus nas Escrituras. Ore para que a liderança da igreja não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda da palavra de Deus. Que ela mantenha-se firme na palavra de Deus todos os dias. Ore. Então, ore pela liderança da igreja. Essa é a primeira coisa, irmãos, para que nós nos mantenhamos firmes. Segundo, seja cooperador da obra de Cristo, irmão. Faz o serviço ficar mais fácil. Obedece. Seja pedra de tropeço, não. Busca o amadurecimento, a ponto de tornar-se cooperador do reino de Deus. Então, se o Senhor der instrução para você, faz, irmão. Fica mais fácil para a gente. Né? Facilita a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Aí, né? Isso ajuda o ministério. Isso ajuda a vida da liderança. Terceiro, aproxime-se dos líderes da igreja. Tenha curiosidade. Quem que são os presbíteros dessa igreja aqui? Queria saber, pastor, vou te apresentar cada um deles, para você orar com eles, cumprimentar. Qual a família deles? Né? Quem são esses homens? Como vivem? Onde são? Irmãos, são homens como nós. Nós somos homens como vocês. Todos nós, liderança, aproxime, seja amigo, irmão. Senta para conversar, compartilhe da sua casa. Eu falei assim, que eu compartilho da sua mesa, foi dar a impressão que o pastor fica pedindo comida para os outros, que o tempo todo, né? Compartilhe da mesa e tal. Mas é importante, é um lugar onde a gente conversa, onde a gente ri, passa tempo junto, tempo informal. Desenvolva uma amizade santa, uma amizade bíblica. E que o Senhor nos abençoe, irmãos, para que nós continuemos a crescer saudavelmente como igreja, desenvolvendo um relacionamento santo. E tem que ser assim. Porque tem que ser assim. Todos nós nos edificando mutuamente em Cristo Jesus, como tem que ser, para a glória dele. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos pela tua bondade e porque o Senhor nos dá as instruções claras de como nós devemos andar de acordo com as Escrituras. Quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor mesmo conduza as nossas vidas de acordo com o seu querer. E que em Cristo, Pai, nós sigamos nos edificando, Pai, como igreja do Senhor,
trazendo cada dia mais o crescimento e a prática do Evangelho no nosso meio. Nos ajuda, Senhor, a andarmos fiéis em Cristo Jesus.